Anualmente, entre os meses de setembro e outubro, as testemunhas de Jeová costumam ouvir palavras deste tipo. Os números mostram como Jeová está nos abençoando e também mostram como você está dando o seu melhor na pregação. Estas palavras são ditas depois de um relatório com muitos números. Números que mostram quantas pessoas estão a pregar, quantas foram batizadas, quantos estudos bíblicos existem, quantas pessoas estiveram presentes na celebração e como a obra está a crescer em diferentes partes do mundo. E quando esses números mostram crescimento, esse crescimento é apresentado como prova da bênção de Jeová. Quando eu servia em Betel, na filial de Moçambique, lembro-me de um membro da comissão de filial usar muitas vezes o livro de Ageu 2:7, especialmente a passagem em que Deus diz que faria tremer as nações. Essa passagem era usada para explicar o crescimento que aparecia nas estatísticas anuais da filial de Moçambique. A ideia era a seguinte: os números estavam a aumentar porque Jeová estava a abençoar a sua organização e a fazer a obra avançar. Mas existe uma coisa muito interessante que está a acontecer numa outra organização religiosa. Uma organização que também apresenta números de crescimento. Uma organização que também fala de uma obra mundial. Uma organização que também envia pessoas para pregar. Estou a falar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Igreja Mórmon. E para quem talvez não saiba, os mórmons também fazem um trabalho missionário de casa em casa. Mas existe algo ainda mais interessante. Eles também olham para o crescimento da sua organização e veem nisso uma evidência de que Deus está a abençoar a obra. Neste vídeo, vamos pegar um discurso da Igreja Santos dos Últimos Dias, que é apresentado por Quentin Cook, com o tema "O Senhor está acelerando a sua obra". E vamos comparar com alguns discursos das Testemunhas de Jeová. Só para termos um cheirinho, vamos ouvir o que é dito no discurso da Igreja Sud. Nós também vivemos no melhor dos tempos, o qual enfatizarei. O Senhor, no prefácio de Doutrina e Convênio, seção 1, declarou que a plenitude do Evangelho seria proclamada aos confins da terra. O Senhor está realmente acelerando sua obra em nossa época. É isso que acabamos de ouvir. O Senhor está acelerando a sua obra. Agora comparem isso com o que é dito pelas Testemunhas de Jeová. Para o corpo governante, é emocionante saber de tantos aumentos acontecendo no campo. Com certeza, Jeová está acelerando a obra. Temos duas organizações diferentes. Duas organizações que afirmam ter o apoio de Deus. E duas organizações que apresentam números para mostrar que a sua obra está a avançar. Mas será que os números das duas organizações são iguais? Será que uma delas está a crescer mais? E se uma organização usa números altos como prova da bênção de Deus, o que devemos pensar quando outra organização apresenta números ainda maiores? É exatamente isso que vamos analisar neste vídeo. Primeiro, vamos olhar nos últimos 36 meses destas duas organizações religiosas. Depois, vamos focar apenas no ano 2025. No final do vídeo, vou pedir para que cada um que está a assistir a este vídeo me ajude a responder a seguinte pergunta nos comentários. Se os números provam que Deus está a abençoar uma organização, quem está realmente a ser abençoado nestas duas organizações? Fique até o final,
porque existem alguns paralelos entre estas duas organizações que são bastante interessantes. E se ainda não és inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e deixe o seu gosto neste vídeo. Agora vamos começar. Quentin Cook começa o discurso falando sobre a aceleração da obra. Vamos ouvir. Há evidências claras de que a fé em Jesus Cristo está aumentando em nossos dias. E a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias houve um aumento notável no número e na participação de conversos. Nos últimos 36 meses, quase 900 mil conversos se filiaram à Igreja. Esses conversos constituem aproximadamente 5% do total de membros da Igreja. Quase 900 mil conversos em 36 meses. Agora vamos fazer a mesma coisa com as testemunhas de Jeová. Nos 3 anos correspondentes, as testemunhas de Jeová registraram o seguinte. Em 2023, 269.517 batizados. Em 2024, 296.267 batizados. E em 2025, 304.643 batizados. Somando os 3 anos, tivemos 870.427 batizados. Portanto, temos mormons, quase 900 mil conversos. Fui pegar as estatísticas apresentadas no site oficial da Igreja Sud, correspondente aos 3 anos, e o valor total de batizados foi de 945.935 nos últimos 36 meses. E as testemunhas de Jeová, 870.427 batizados. Esta aqui é a primeira diferença dos 36 meses entre as testemunhas de Jeová e os mormons. 75.463 batizados. O discurso mormon não fica nos últimos 36 meses. Quentin Cook passa depois a falar do crescimento no período mais recente. E é aí que começamos a entrar nos números de 2025. Para isso, vamos recorrer ao relatório estatístico oficial de 2025, publicado pela própria Igreja. Nele podemos ver 385.490 conversos batizados, 17.887.212 membros e 78.596 missionários de tempo integral. Mas vamos voltar ao discurso. Vamos ouvir como Quentin Cook descreve o crescimento. Nos primeiros 6 meses deste ano, o número de conversos aumentou mais de 20% em relação ao ano anterior na Europa, na África, na Ásia, no Pacífico e na América Latina. Na América do Norte, observamos um aumento de 17%. A obra do Senhor continua a avançar de forma poderosa. Segundo o discurso da Igreja Sud, durante os primeiros 6 meses do ano de 2025, os números de conversos estavam a aumentar em várias regiões do mundo. E depois de apresentar esses números, Quentin Cook tira a seguinte conclusão. Esses números crescentes são um testemunho claro de que o Evangelho está tocando o coração das pessoas e transformando a vida delas em todos os lugares. Primeiro aparecem os números, depois aparece o crescimento e, finalmente, vem a interpretação espiritual. A obra do Senhor está a avançar. Vamos voltar a consultar o relatório estatístico oficial dos mormons, referente a todo o ano de 2025. O primeiro número que encontramos é este: 385.490 conversos batizados durante 2025. Agora vamos colocar este número ao lado do número das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová registraram 304.643 batizados em 2025. Vamos repetir. Mormons, 385.490. Testemunhas de Jeová, 304.643. A diferença é de 80.847 pessoas batizadas.
Em números absolutos, os Mormons registraram mais 80.847 batismos de conversos do que as testemunhas de Jeová neste ano. Mas há uma coisa muito interessante que sempre é associada aos altos números. Depois de apresentar o crescimento dos conversos, Quentin Cook, da Igreja Santos dos Últimos Dias, passa a explicar o que esse crescimento significa na prática da igreja. Vamos ouvir. Em nossos dias, esses preciosos conversos não se reúnem mais em um local central. Graças à fé e à consagração dos membros da igreja, há recursos disponíveis para apoiar congregações com a construção de capelas e templos em todo o mundo. Aqui aparece uma ligação importante no raciocínio do discurso. Há crescimento de pessoas. Esse crescimento precisa de lugares para as congregações se reunirem. E segundo Quentin Cook, a igreja tem recursos para responder a essa necessidade através da construção de capelas e templos. Agora vamos voltar às testemunhas de Jeová, porque elas também fazem uma ligação muito semelhante entre crescimento e necessidade de instalações. Vamos ouvir como eles dizem. Com o número de testemunhas de Jeová aumentando, aumenta também a necessidade de construir e reformar salões do reino. A comissão editora do corpo governante decide onde os salões do reino serão construídos e libera os fundos para as filiais. No caso dos Mormons, crescimento traz necessidade de instalações. Necessidade de instalações traz a construção de capelas e templos. No caso das testemunhas de Jeová, crescimento traz necessidade de instalações. E logo a seguir, vem construção e a reforma de salões do reino e a necessidade de mais donativos. Até agora, temos duas organizações diferentes a fazer essencialmente o mesmo tipo de argumento. Os Mormons apresentam crescimento e dizem: O Senhor está realmente acelerando sua obra em nossa época. As testemunhas de Jeová apresentam crescimento e dizem: Aqui em Malawi, tivemos um grande aumento no número de estudos. Desde maio, relatamos mais de 60 mil novos estudos bíblicos. Para o corpo governante, é emocionante saber de tantos aumentos acontecendo no campo. Com certeza, Jeová está acelerando a obra. O Senhor está realmente acelerando sua obra em nossa época. Os números mostram como Jeová está nos abençoando. E também mostram como você está dando o seu melhor na pregação. E agora, temos uma organização que, em 2025, registrou 385.490 conversos batizados, enquanto as testemunhas de Jeová registraram 304.643 batizados. E ficamos felizes de ver que 304.643 foram batizados durante o ano de serviço. Então, se números elevados e crescimentos forem uma prova de que Deus está a abençoar uma organização, temos agora uma pergunta que não podemos evitar. O que fazemos com a organização que apresentou um número maior? Vamos comparar o tamanho das duas organizações. Em 2025, os Mormons declararam um total de 17.887.212 membros. Do lado das testemunhas de Jeová, o relatório de 2025 apresenta uma média de 9.047.083 publicadores. E agora podemos colocar os números de 2025 juntos. Mormons, 17.887.212 membros. 385.490 conversos batizados. Testemunhas de Jeová, 9.047.083 publicadores. 304.643 batizados. Agora alguém poderia dizer: mas Maurício, as testemunhas têm muito menos pessoas e mesmo assim batizaram mais 300 mil. Calma, essa observação é muito importante. Por isso,
Não vamos escolher apenas um número que favorece um dos lados. O ponto principal aqui é que os números altos representam a bênção de Deus. Então a pergunta é, afinal, qual número representa a bênção de Deus? Pergunto isso porque as testemunhas de Jeová não dizem apenas que estamos a crescer. Elas dizem que os números mostram que Jeová está a abençoar a obra. E os Mormons não dizem apenas que estamos a crescer. O próprio tema do discurso de Quentin Cook é: o Senhor está acelerando a sua obra. Então, temos duas organizações. Ambas apresentam crescimentos. Ambas apresentam números. Ambas apresentam a expansão. E ambas interpretam o avanço da sua obra de uma forma religiosa. Agora, chegamos à pergunta que realmente interessa. Se o crescimento numérico é uma prova da bênção de Deus, será que temos de concluir que Deus está a abençoar as duas organizações? E se a resposta for não, que outro critério podemos usar para determinar qual delas realmente tem a aprovação de Deus? Será que os números podem provar que Deus está por trás desse crescimento? Vamos ouvir novamente as palavras dele. A obra do Senhor continua a avançar de forma poderosa. Esses números crescentes são um testemunho claro de que o Evangelho está tocando o coração das pessoas e transformando a vida delas em todos os lugares. Então, para o discurso, os números não são apresentados como números vazios. Eles são interpretados como uma evidência de que o Evangelho está a tocar as pessoas. E aqui temos exatamente o ponto que queremos comparar com as testemunhas de Jeová. Quando as testemunhas de Jeová apresentam os seus próprios números, também não dizem simplesmente que este ano tivemos mais pessoas. Os números são apresentados como evidência de que Jeová está a abençoar a obra. Vamos ouvir. Os números mostram como Jeová está nos abençoando. E também mostram como você está dando o seu melhor na pregação. Então, temos duas organizações a olhar para os seus resultados e a dar-lhes um significado espiritual. Os Mormons olham para os números e dizem: O Senhor está realmente acelerando sua obra em nossa época. As testemunhas olham para os seus números e dizem: Para o corpo governante, é emocionante saber de tantos aumentos acontecendo no campo. Com certeza, Jeová está acelerando a obra. Os números mostram como Jeová está nos abençoando. E também mostram como você está dando o seu melhor na pregação. Agora imagine que um membro das testemunhas de Jeová olha para os números dos Mormons e diz: não importa quantas pessoas eles batizaram, eles não podem usar números para provar que Deus está com eles. Essa resposta seria perfeitamente possível. Mas então surge uma pergunta: por que razão os números poderiam provar a bênção de Jeová quando são apresentados pelas testemunhas de Jeová, mas deixariam de provar a bênção de Deus quando são apresentados por outras organizações? Vamos fazer a pergunta de uma forma muito direta. Se os números são a prova da bênção de Deus, os Mormons também estão a ser abençoados e as testemunhas de Jeová não estão? E se a resposta for não, então, por quê? Se os Mormons apresentaram 385.490 conversos batizados em 2025, enquanto as testemunhas de Jeová apresentaram 304.643 batizados, que critério permite dizer que os números das testemunhas de Jeová representam a bênção de Deus, mas os números dos Mormons não representam a bênção de Deus? Será que o crescimento
é realmente uma prova de que uma organização é realmente uma organização de Deus. Os Mormons também podem apontar nos seus números, podem apontar para os seus batismos, podem apontar para os seus missionários, podem apontar para as suas congregações, podem apontar para os seus templos e podem dizer exatamente a mesma coisa. Vejam o que o Senhor está a fazer. Ele está abençoando a nossa obra. As testemunhas de Jeová só ficariam com o argumento que diz: somos os únicos que divulgamos o nome de Deus, mas nas estatísticas estão a comer poeira quando lhes comparamos com os Mormons. E assim termina mais um vídeo. Estarei nos comentários para saber qual é a vossa resposta para aquela pergunta que fiz no início do vídeo. Até o próximo vídeo.